tremendo, nosso Deus é tremendo, nosso Deus é demais. Ele salva, ele cura, faz muita coisa, faz muita coisa. Deus, ele salva, ele cura, faz maravilhas e faz muito mais. Crê, porque Deus é poderoso. Graças a Deus, né? Aqui estamos mais uma vez, graças a Deus, graças a meu bom Deus. Aqui estamos mais uma vez para pregar a palavra de Deus, para trazer para você uma mensagem abençoada que Deus colocou no meu coração. E aqui estamos. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela nos sustenta. A palavra de Deus, ela nos dá vida. Olha, quantas pessoas estão perdendo a bênção de Deus. Quero dar o meu boa tarde a todos. Eu sou o ministro Clóvis. Hoje, nessa quarta-feira abençoada, que Deus nos proporcionou para estarmos novamente reunidos aqui para trazer esta palavra. O nosso Deus, Ele conhece e sabe de todas as coisas. Nós temos que entregar a nossa vida nas mãos de Deus, para que Deus, ele possa cada vez mais, né, nos abençoar. Nosso Deus, ele é maravilhoso. Nosso Deus, ele é tremendo. Cada vez que a gente, né, nós falamos de Deus, né, aqui está a foto da minha família, ó, minha família, aqui, ó, minha família, minha esposa, meus filhos, está tudo aqui, ó, graças a Deus, né, estão trabalhando e nós estamos fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus, ele nos orientou, fazendo aquilo que Deus nos chamou, pegar o Evangelho. Então aqui está a foto, né, para quem não conhecia, aqui, ó, essa aqui é toda a minha família, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu levantar para mostrar melhor, né? Essa é toda a minha família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, vamos entrar na mensagem, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Já apresentei a minha casa, minha esposa, né? Aqui está a Rosiane, né? A Rosiane, a Isabela, a Gabriela, a Cláudia, né? Estamos todos aqui, a Gabriela, a Cláudia, a minha esposa Rosiane, a Isabela, o Lucas e também o Rian. Estamos todos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dar uma boa tarde, né? A Ana Paula, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, a paz de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é contigo, creia que Deus já deu a vitória, porque Deus, ele te fez mais do que vencedora. Você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. A Bíblia fala que tudo é possível aquele que crê. Quando a gente crer na palavra de Deus, não há nada que pode impedir nós de vencermos. Mas é necessário nós entendermos que Deus, ele nos ama. Assim como os pais amam seu filho, cuida, protege, assim é Deus na nossa vida. Deus, ele sempre quer nos proteger. Deus, ele quer nos livrar das artimanhas, das armadilhas que o maligno, ele prepara para destruir a nossa vida. E Deus quer nos dar o livramento. Assim como nós, né, queremos proteger os nossos filhos de andar em certos lugares, quando é criança, para não cair, não se machucar. Existe uma preocupação, uma proteção dos pais, porque os pais, eles querem que os filhos vá bem. E assim é Deus comigo, com você e com todo aquele que nele crê. Deus quer que todos vá bem. E nós vamos ver aqui na palavra que Deus quer que todos vão bem, vá bem. E você vai entender quando nós entrarmos na palavra. Então, boa tarde a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, peço licença para entrar na sua casa, na sua família e levar esta palavra de Deus. Eu peço a você que você compartilhe esse vídeo com alguém, com seus amigos, com suas amigas, compartilhe. E quando nós compartilhamos algo da palavra de Deus, aquilo que está direcionado de Deus para a nossa vida, nós estamos ajudando aquela pessoa. De repente aquela pessoa se interessa em ouvir aquilo que Deus está falando no coração dela, e ela para e assiste até o final, e de repente a vida dela muda, ela se transforma, porque uma palavra que foi dada por Deus entrou no coração dela e houve uma mudança. E quem cooperou com isso foi você que compartilhou e mandou para um amigo, você acaba evangelizando também, e isso contribui para o crescimento do Evangelho. Olha, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo. Então nós vamos entrar aqui na palavra,
palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção, a importância de você entender, de nós entendermos que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos de Deus e também dependemos deles. Eu não dependo de ninguém, você também não depende de ninguém, mas precisar, todos nós precisamos de alguém, não é verdade? Precisar, nós precisamos. Só Deus. Deus é que nós não somente precisamos dele, como também dependemos dele. Dependemos de Deus em todos os sentidos da nossa vida. De Deus nós precisamos e dependemos dele. Porque o nosso Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Olha, Deus, ele tem o melhor para você nesta tarde. Deus, ele tem o melhor. Deus, ele quer o melhor para você. Pode ter certeza. E você vai receber hoje. Atenta-te à palavra de Deus. Atenta àquilo que Deus está colocando para você. Não desvie os seus ouvidos. Quando você desvia os seus ouvidos da palavra de Deus, existe uma queda. Existe uma queda quando você deixa de ouvir a Deus e vai ouvir segundos e terceiros. Segundos e terceiros não é Deus. Deus é Pai e Ele quer te proteger. Mas quando você deixa de ouvir o seu Pai celestial, o Deus Criador, para ouvir outras pessoas, você se desliga de Deus. Porque o conselho do homem, às vezes, te bota para baixo. Às vezes uma palavra do homem mal colocada, ela derruba você. Mas Deus, mesmo com uma palavra dura, não é para derrubar você, é para te levantar. Vai depender da sua fé. Lembra daquela mulher? Não é, ele disse Jesus para ela, não é bom que tire dos filhos e lance aos cachorrinhos. Olha, se o pastor falar isso, né, para alguém, o pessoal vai ficar com raiva do pastor. O pastor me chamou de cachorro, eu não sou cachorro. Olha, sou filho de Deus, eu venho aqui pedir uma oração, pedir uma bênção. E ele falou que não é bom que os cachorros... Não, tem gente que não entende. Uma vez, eu lá na cidade de Minas Gerais, mais precisamente na cidade do Prata, né? É uma cidade interior, né, que pertence a Uberlândia, né, perto de Uberlândia. Então Deus me deu o prazer de ficar cuidando daquela cidade durante 4 anos. 4 anos eu fiquei cuidando, né, com a direção de Deus, com a instrução de Deus, cuidando daquele povo, cuidando daquela cidade, orando pela cidade. Olha, foi uma bênção. Eu louvo e agradeço a Deus por Deus me dar a oportunidade de sair do Rio de Janeiro e ficar 4 anos na igreja da cidade do Prata, Minas Gerais, 4 anos, recebendo a bênção de Deus e podendo, através de mim, Deus abençoar a vida daquelas pessoas. Mas uma vez, uma irmã, né, que Deus abençoe ela cada vez mais, ela não entendeu o que eu falei. Ela fumava e a gente, né, já estava bastante tempo na igreja, então a gente tem aquelas palavras, né, ia ter liberdade. Aí eu falei, irmã, a irmã, olha o tamanho da irmã. A irmã é tão grande, está se deixando dominar por algo pequenininho que a senhora pode dominar. E Deus ajuda. O cigarro, ele é pequeno, mas olha só, a senhora é enorme, a senhora é grande. Conversou tudo bem, fez oração, e depois fiquei sabendo que ela ficou chateada comigo por causa disso. Não foi na igreja, não foi. A pessoa se marcou, não quer ir na igreja. Mas eu fui atrás, né, com minha paciência, que Deus me deu. Nós conversamos, expliquei a ela, e ela, né, ficou mais tranquila, e graças a Deus voltou e ficou firme conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje não é diferente, Deus tem uma palavra para você. Então Deus quer que você fique atento. Então, o que eu quero dizer hoje é muito importante. A Bíblia, aqui em Gênesis, vamos entrar aqui no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Olha o que diz aqui em Gênesis, capítulo 1. Mas antes de eu fazer a leitura, eu quero pedir a direção de Deus e a instrução de Deus. Porque nada vem de nós, vem de Deus. Pai querido, Pai amado, aqui estou neste momento, ó Deus, para trazer uma palavra, não minha, mas do Senhor, do meu coração, para o coração de cada pessoa nesta tarde. Deus, faça de mim um instrumento, abra o meu entendimento, abra o entendimento dessas pessoas, que elas venham compreender o que Deus
abençoa esta família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu abençoo. Eu abençoo cada pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo todas essas casas, todas essas famílias, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Então vamos direto aqui na palavra, né? É a palavra curta, mas eu creio que é objetiva para a sua vida, para a minha vida. Aqui diz o seguinte, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio de tudo, Deus criou os céus e a terra. Eu quero chamar a tua atenção para o versículo 2. Olha o que diz no versículo 2. Olha, e a terra era vazia, sem forma, e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Então, vamos dar uma parada aqui. Vamos dar uma parada aqui. A terra, ela era sem forma e também vazia. Ela era vazia, ela não tinha forma. A terra não tinha forma alguma. A terra aqui é a terra. Ela não tinha forma. Ela não tinha meio de sobrevivência. Ela não tinha nada. E também era o que? Vazia. Ela era vazia, não tinha vegetação, não tinha planta, não tinha nada que desse força àquela terra, que desse brilho àquela terra, boniteza àquela terra, não tinha nada, ela era vazia. E por ela ser vazia, é porque ela não tinha forma, então ela era vazia. Então eu quero que você entenda, a pessoa que não tem Jesus no coração, ela não tem forma, ela não tem identidade, ela não tem uma instrução, ela não tem uma direção. E com isso ela se torna vazia. E uma pessoa vazia, ela praticamente não tem amigos. Ela não tem uma amizade, uma relação de amizade ou de compromisso, né, de namoro ou casamento com alguém. Porque ela é uma pessoa vazia, é uma pessoa que não se movimenta, é uma pessoa que não fala, é uma pessoa que não é aberta, ela é vazia. Ela não se sente bem perto das pessoas, ela não sabe conversar com as pessoas, ela não tem nada. Ela é completamente vazia, ela não tem argumento. Então a pessoa vazia, ela se distancia. Uma pessoa vazia, ela não tem uma identidade. Uma pessoa vazia, ela acaba não sendo, infelizmente, uma boa companhia para outra pessoa. Uma pessoa vazia, ela praticamente ela não tem nada para oferecer a outra pessoa. Uma pessoa vazia como? Sem Deus no coração. E tem pessoas dessa maneira. Tem pessoas que estão vazias, tem pessoas que não têm Jesus no coração. Por ela não ter Jesus, não ouvir a palavra, ela se torna uma pessoa vazia. Infelizmente, ela se torna uma pessoa vazia. E uma pessoa vazia, geralmente as pessoas não gostam de conversar, ficam afastadas. Mas aqui embaixo, olha o que diz aqui, ó. Havia treva sobre a face do abismo. Havia trevas, escuridão, trevas do maligno, derruba qualquer um. Então aqui diz, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, mas havia o que? Trevas. Quando existe treva na vida de alguém, essa treva tira a visão das pessoas enxergar o que Deus quer para ela. A treva, a escuridão, não deixa você enxergar aonde você está indo. A escuridão não deixa você enxergar aonde você está pisando. Trevas, o maligno, ele tira de você aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ele tenta de todas as maneiras tirar o seu entendimento.
Ele tenta de todas as maneiras tirar a tua visão de Deus, para que você não enxergue. Mas de que maneira o inimigo vai fazer isso? Enganando você. Enganando você. Colocando problemas, visita de última hora, quando você decide a casa, vem visita de última hora, chega na sua casa, você fica preso. Pessoas que vêm aconselhar você, mas não traz nada de Deus para você, é coisas mundanas, coisas engraçadas, coisas que eles se envolveram, coisas que eles fizeram, e com isso você vai se distanciando de Deus. Quando você deixa de ouvir a Deus para ouvir trevas, para ouvir o maligno, você cai. Nós vamos ver aqui na Bíblia. Quando você se deixa levar pelas palavras, não de Deus, mas do maligno. O maligno, ele vai preencher o seu vazio com coisas erradas. Se você não for preenchido pelo Espírito Santo, se você não for preenchido pela palavra de Deus, o maligno, ele vai preencher você com as coisas dele, com as mentiras. E se você der ouvido, nós vamos ver aqui na Bíblia, e se você der ouvido aquilo que o maligno está colocando para você, você se afasta de Deus. Você não quer mais ouvir Deus, porque o que ele colocou para você, aparentemente, agradou a você. E tem pessoas que acabam fazendo aquilo que ela gostaria de ouvir, e deixa de fazer aquilo que Deus falou no coração dele. Deixa. Tem pessoas que não insistem na palavra de Deus. Eu ouvi a mensagem hoje do nosso pastor líder estadual, de Gerar. Isaac, quando houve fome naquela terra, deixa eu ler aqui rapidinho, diz aqui, ó, e havia fome na terra, além da primeira fome, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi no dia de Abraão. Por isso, foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor. Você vê aqui que Isaac, por ter sumido o alimento lá na terra deles, ele ia descer até o Egito. O Egito tinha fartura, tinha o rio onde eles iam plantar e ali ia colher. Mas quando chegou naquele lugar ali, antes de ele ir para o Egito, apareceu o Senhor e falou para ele: olha, quando você ouve a Deus e obedece e faz o que Deus está mandando, Deus vai abençoar a sua vida. A terra de fartura era Egito. Aonde Deus apareceu para ele, a terra era seca, não tinha nada. Não tinha nada. E aqui diz o seguinte: e apareceu-lhe o Senhor e disse. É importante você ouvir o que Deus diz. Ele disse: não desça ao Egito. Deus falou para ele: não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Você viu? Não desça. Isaac, ele ia para a terra do Egito. Ia lá perto do rio Nilo. Ia no rio Nilo. E ali no rio Nilo, ele ia plantar. Ele ia plantar, mas aonde? Na terra do Egito. Mas Deus apareceu para ele. E quando Deus aparece para você através da palavra, você tem que pegar. Você tem que obedecer. Quando você obedece a Deus, olha, o milagre vai acontecer, porque Deus apareceu para ele, dizendo: não desça a terra do Egito, permanece aí onde você está. Ele diz aqui, ó, vou voltar aqui, 26, ele diz aqui, ó: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. Não é o que você quer, é o que Deus quer para você. O que você quer vem de você mesmo e vai te levar à destruição. Se Isaac não obedecesse a Deus, se Isaac olhasse com os olhos natural, ele ia chegar e ia falar: Senhor, como eu vou ficar nessa terra que está seca, não tem como plantar? Como lá no Egito, é logo ali,
Lá eu vou plantar e vou colher e vou levar para minha casa. Mas o Senhor mandou ficar aqui. Ele poderia questionar. Mas ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Obedeceu. Eu já trabalhei em obra. Já trabalhei muito tempo, trabalhei em obra, em construção civil. Naquela época não tinha os maquinários que hoje tem. Era sempre manual. Às vezes a gente pegava um local para poder cavar, quando a gente metia até a cavadeira não descia, chegava a sair de fogo, fumaça. A enxada chegava a cantar, porque a terra era dura. E a terra onde Deus mandou ele ficar, era uma terra, humanamente falando, implantando. Mas quando Deus quer abençoar, Ele abençoa você em qualquer lugar. Quando você ouve a Deus. Quando você obedece a Deus. Quando você espera a instrução de Deus. Você vai ir para onde eu mandar. Quando eu te disser. Quando eu disser, vai, você vai. Mas lá no Egito não desce. Se ele descesse no Egito, seria bendição. Quando você deixa de ouvir a Deus e ouve a voz do homem, o homem não tem nada para te oferecer. O homem é que nem você, é de carne e osso. O que ele tem para te oferecer? Nada. Mas quando você ouve a Deus, quando você obedece a Deus, quando Deus disser para você, quando eu te disser, vá, você vai. E você assenta e obedece. A sua vida vai mudar. A sua história vai mudar. Quando você obedece a Deus. Mas quando não obedece a Deus, a sua história também muda. Muda para pior. E nós vamos ver aqui em Gênesis. Voltando aqui em Gênesis agora. Em Gênesis mesmo, só que aqui. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então houve luz. Houve luz, Deus fez tudo. Essa história todo mundo já sabe. Então eu vou só explicar. Então Deus fez todas as coisas. Deus deu forma à terra, fez tudo, Deus preparou tudo, Deus criou os animais, criou as aves dos céus, criou a vegetação, germinou da terra, o que Deus queria é tudo. E Deus, depois de ter feito todas as coisas, os animais, Deus ele viu que tudo que ele fez era bom, tudo. Desde o início dos céus e da terra, Deus viu que era bom. Separou a luz da escuridão, das trevas, e viu que era bom. Então Deus foi fazendo tudo, e depois que Deus fez tudo, Deus viu que era bom. Deus viu que foi bom ter feito você. Aí Deus viu que tudo era bom, e Deus olhou os animais e viu que cada animal tinha sua companheira. E Deus resolveu fazer o homem, ou melhor, Deus fez animal e falou, não é bom que isso tudo fica, né? Então Deus viu que era bom, e Deus falou, vou fazer o homem para poder cuidar de tudo isso. Então Deus criou Adão. Deus criou Adão, formou Adão do pó, e deu espírito a Adão, e deu autoridade a Adão para colocar todos os nomes dos animais. E assim Adão fez, com sabedoria de Deus. Cada animal tem o seu nome, que é Adão, dirigido por Deus, colocou o nome. Ele colocou o nome. Ele colocou o nome. E Deus, observando que cada animal tinha a sua companheira, tinha o seu companheiro. E Deus olhou e viu que não achava ninguém que era igual a Abraão. Não tinha, porque ele era humano. E o que Deus fez? Deus fez Adão adormecer, e da costela de Adão ele fez o que é mulher. E Deus ordenou a Adão para que de tudo aquilo ele poderia desfrutar, comer, mas não tocasse naquela árvore do jardim, no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. E Adão ficou afastado, ficou longe. Mas a mulher de Adão foi até lá, passeando, ela chegou até aquela árvore. E ali o inimigo, em forma de serpente, não perdeu tempo. Era a oportunidade dele. Se você observar o que diz a palavra diz que Adão e Eva eles andavam nus. Não tinha maldade. A treva não estava no mundo. Treva não existia no mundo. Porque o que Deus fez foi luz. À noite havia escuridão. E a noite foi feita para dormir, para descansar. E a luz durante o dia. Para quê? Para se movimentar, para trabalhar, para ir e vir. E
enxergar todas as coisas, porque à noite não se enxerga. Hoje você enxerga porque tem lâmpada nos portos, mas se tirar tudo você não enxerga nada. E lá era desse jeito, né? Era jardim, era escuro, então eles dormiam. Então, Adão estava na dele, mas eles se olhavam e não tinha maldade, não tinha pecado, não tinha nada, porque o que Deus fez foi bom. Mas Eva, ela começou a dar ouvido lá à serpente. A serpente, o espírito maligno que apossou-se da serpente, porque o diabo ele é espírito, e ele precisa de um corpo para atuar. E ele encontrou na serpente facilidade. Ele entrou nela e através dela ela conversava com Eva. E Eva não se deu em conta que estava conversando com a cobra. Cobra, traição. Então, aquela serpente começou a conversar com ela, foi levando ela no bico. Foi levando ela no bico, foi levando ela no bico, ela foi ouvindo. E ele falou, o que o Senhor disse? Deus falou isso? Que no dia que vocês comessem dessa fruta, vocês morreriam? Não, não é bem assim não. Ele jogou o veneno. Não, não é bem assim não. Ele sabe que no dia que vocês comerem desta fruta, vocês terão conhecimento assim como ele. Vocês serão como Deus. Olha o que o Satanás colocou. Vocês serão como Deus. Ninguém é como Deus. Deus é único. Deus está acima e nós aqui embaixo. Onde o Lúcifer, ele quis ser mais acima, quis colocar o trono dele acima de Deus, ele caiu. Deus é o único. E a ele você tem que dar toda a honra e a tua glória. A ele você tem que ouvir. Não pode fazer como Eva. Eva tirou os ouvidos daquilo que Deus falou, da ordem que Deus deu, e começou a ouvir o quê? Satanás. E aquela serpente começou a ganhar ela no papo. Começou a ganhar. Colocou ela lá das alturas. Você será como Deus. E ela gostou daquilo. Quando falou que ela seria como Deus, ela olhou para fora. Se agradou do que as vistas dela viu. Quando você se agrada daquilo que o diabo te oferece, você cai. Você abre a guarda. Porque quando você se agrada, você esquece do que Deus te ordenou. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir isso. Não precisa mais levar o dízimo na igreja. O dízimo é do passado, do Velho Testamento. Tem pessoas que ouvem isso e se agradam. Poxa, é mesmo, né? É mesmo. Mas no Novo Testamento fala sobre isso. Então a pessoa quer ouvir aquilo, quando ela ouve aquilo, ela se agrada. E muitas pessoas deixam de dizimar. Deixam de dizimar a igreja porque ouviu aquilo que agradou a ele. Eu não preciso mais tirar o dízimo. O dízimo é fidelidade. No momento em que você deixa de dizimar, deixa de devolver aquilo que pertence a Deus, 10% que pertence a Deus e 90% é Deus, você deixa de ser fiel. O homem infiel não será acumulado de bênção. Não será acumulado. Mas o fiel será acumulado de bênção. E é isso que o diabo não quer, que você seja dizimista, que você seja ofertante, que você contribui na casa do Senhor. Ele é mentiroso. Ele estava mentindo para Eva. E Eva gostou daquilo que ela ouviu. Eu serei como Deus, serei conhecedor do bem e do mal. Então ela olhou para a fruta e se agradou daquilo que ela viu. Muitas pessoas se agradam daquilo que é errado e acaba cedendo, fazendo aquilo errado. Uma proposta de, perdoa que eu vou falar aqui, não estou aqui afrontando ninguém, cada um sabe da sua vida, mas o erro traz transtorno, o erro traz coisas que você vai pagar lá na frente. Tem pessoas que contratam gatonete, eu vou pagar menos, vou economizar, vou fazer o gato na luz, é gato na água. A pessoa, ela está indo contra aquilo que a palavra de Deus diz. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus deixou isso bem claro. Mas tem pessoas que, infelizmente, estão na igreja, mas agem dessa forma. Ela não dá a César o que Deus falou, dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. E quando você dá a Deus o que é de Deus, Deus ele vai abençoar você. Quando você faz o que é certo, o que é justo, Deus ele vai abençoar você. Mas quando você
sai da palavra para fazer aquilo que é errado, Deus não pode abençoar você. Quando você sai da palavra para dar crédito ao Satanás, Deus não pode abençoar você. Eva deu ouvido. Ela se agradou do que ela ouviu quando ele falou: você será como Deus. E ninguém será como Deus. Deus é o único. Os céus e na terra, em qualquer lugar, ele tem poder. Ele é o dominador. Nas mãos de Deus há força e poder. Ele é dominador de todos os gêneros. E não há quem possa resistir. Eva deu ouvido a Satanás. Aquela serpente enganou. Conseguiu enganá-la. Tirar ela para poder o quê? Ele tem uma brecha para entrar no mundo. No mundo não tinha treva. Porque treva é do Satanás. Treva é do Satanás. E quando Eva pegou da fruta, ele levou para Adão, para o seu marido, e ambos comeram, a Bíblia nos relata que os olhos deles foram abertos. Os olhos foram abertos. E eles repararam, não olhando para o olho. A maldade entrou no coração deles, eles olharam e viram que estava completamente luz. E houve o quê? Desespero. Eles viram que erraram, mas já era tarde. E se esconderam. Se esconderam. E quando ele se escondeu, Deus chegou e chamou ele para escondidinho, mas Deus sabe de todas as coisas. E depois ele quis jogar a culpa em cima da mulher. Ela estava errada, mas ele também. Deus falou para ele. Ele tinha que falar: mulher, não é para comer, eu não vou comer isso. Não vou comer. Mas ele comeu. Quando ele comeu, o diabo atacou. O diabo entrou. A treva entrou. Aquele espírito das trevas entrou no mundo aonde ele não tinha autoridade para entrar. O diabo, ele não pode entrar na sua vida. Ele não pode entrar na sua casa. Mas se você tirar os ouvidos da palavra e ouvir o homem, ouvir algo que você se agrade, não aquilo que Deus falou, mas o que o homem falou, que não está de acordo com a palavra de Deus, e você der ouvido, você vai abrir uma brecha. E quando você abre a brecha, o inimigo entra na sua vida. Ele vai atingir aquela parte mais fraca. Talvez um filho, uma filha, um marido, ou uma mulher, ou o pai ou a mãe. Ele vai atingir aquele que mais fraco. E vai, através daquela pessoa, vai começar a colocar dificuldade dentro de casa. O que não existia vai passar a existir. Contendas, brigas, às vezes desemprego, doença, mal-estar, angústia, irritação e às vezes até separação. Um filho cima de morar sozinho. Uma filha cima de morar sozinho. Um filho cima de se envolver com outro homem. A mulher, a filha, a mesma coisa. O inimigo, ele entra e começa a fazer a bagunça. Ele começa a agir naquele que pensa algumas coisas erradas, abre uma brecha. Então, quando ele entrou no mundo, quando Adão e Eva teve seus filhos, Abel e Caim, Satanás estava rondando ele já. A treva estava ali. A treva estava ali. E Abel, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas. Abel, ele buscava a Deus, ele era diferente, ele tinha um coração voltado para Deus. Caim não, Caim era irritante. Caim era brigão, vivia reclamando. Ele reclamava de tudo, e o inimigo estava observando ele. Que ele reclamava do trabalho, ele reclamava daquilo, ele reclamava daquilo outro, ele estava reclamando demais, e o Satanás viu que nele era oportunidade de destruir aquela família. Amados, não reclame, porque você vai para a igreja. Chegou a hora que você vai para a igreja. Não reclame. Não reclame porque passou 10 minutos da reunião. Não reclame não. Glorifique a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Amado, não reclame se seu ônibus atrasou. Não brigue, não fique focado. Porque você não sabe que Deus está te dando um livramento. Amado, não fique com aquilo que não é seu. Alguém te deu um troco a mais, devolva aquele troco, porque não é seu. A pessoa errou. E se você não devolve, Deus está vendo. E Satanás também está vendo. Devolva aquilo que não é seu. Amado, fala a verdade, não fala mentira. Quem fala mentira
pai da mentira e não se afirmou na verdade. E quem fala mentira faz a vontade de quem? Dele. E faz dele seu próprio pai. Porque ele é o pai da mentira. E quando você age desta maneira, você não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade de Satanás. Ele procura uma maneira de entrar. E Caim deu essa brecha porque era brigão. Brigava com os pais, reclamava com a mãe, com o irmão, chutava as coisas, ele era invocado, ele era chateado, ele era irritante. E aqui essas pessoas que o inimigo quer. Então Satanás começou a trabalhar na vida dele. Satanás tirou o pouco de visão que ele tinha. Satanás, ele trabalha para tirar a visão sua de Deus, para tirar o seu coração de Deus, para colocar a vontade dele no seu coração. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele matou. Ele matou a pouca fé que Caim tinha, ele matou. Ele roubou a paz daquela família quando ele entrou no mundo. Ele roubou a paz. Adão, Eva, Abel, ele tirou a paz. Não teve mais paz. A ponto de Caim matar o próprio irmão. Por quê? Porque o irmão dele fazia o que era certo. Fazia o que era certo, ele oferecia ao Senhor o sacrifício. No dia que ofereceu o sacrifício, ele pegou a melhor ovelha. Ele pegou a melhor, a mais robusta, bonita, e ofereceu para quem? Para aquele que deu a ele. Quem deu as ovelhas para ele foi Deus para ele. E ele tirou uma oferta abençoada, ele tirou uma oferta, a melhor, para Deus. Tirou uma, mas quantas ele tinha no passo? Muitas. Mas ele pegou a mais bonita, gorda, rechuchuda, e ofereceu àquele que deu tudo a ele. Caim ofereceu o pior. Caim pegou uva, maçã, abóbora, tudo estragado, amassado, tudo ruim, e ofereceu para Deus. E Deus não se agradou. Ele poderia dar o melhor para Deus, ele deu o pior. Por quê? Satanás já estava falando com ele. Ele já estava endurecendo mais ainda o coração dele. E quando Deus aceitou a oferta de Abel, e a dele não. Satanás já estava à porta. Satanás já estava à porta. O diabo já estava na face dele, já estava no olho, já estava no coração dele. E ele se irritou tanto com o irmão. E Deus falou com ele: Caim, 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 abre os seus olhos. Caim, abre os seus olhos. Eis que o diabo está à porta. Cabe você dominar. Não deixar que ele te tome e te faça com que você faça mal. O diabo está à porta, irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas cabe você não aceitar que ele entre na sua vida, que ele destrua o seu casamento. Ah, pastor, o meu casamento está conturbado, o meu casamento está meio atribulado. Olha, cabe você a se levantar e não aceitar. Não aceitar que o diabo coloque no seu coração a vontade de se separar. O desânimo, não. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. Receba de Deus essa vida e essa abundância. Caim, ele simplesmente ficou com raiva, com inveja do irmão, porque Deus aceitou a oferta dele. Mas Caim tinha um coração briguento. A pessoa que briga muito, a pessoa que discute muito, a pessoa que é irritante, o inimigo vai em cima dessas pessoas e não deixa que ela entre em acordo com o irmão dele. Ele só via diferente. Ele não via que aquilo que o irmão dele estava fazendo era coisa boa, porque o inimigo não deixa. Isso acontece na vida de muitas pessoas. O diabo, ele não quer que você concorde com aquilo ali, que é bom. Ele quer que você faça o que é errado. Porque se ele entrasse em concordância com o irmão, como diz a palavra, tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu. Tudo que nós concordarmos aqui na terra, acerca de qualquer coisa, pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, está concordando com a oração, está concordando com isso, está concordando com o que está sendo feito, é dentro da palavra de Deus, Deus ele vai abençoar.
Mas a Caim puxou para o lado ao contrário. E às vezes acontece em muitas casas, em muitas famílias. O marido puxa para um lado, a mulher puxa para o outro e não concorda. Como Deus vai abençoar? Não tem como Deus abençoar. Então Caim, ele não concordou com aquilo que era certo. Ele quis fazer o que era errado e fez o que era errado. E por isso, Deus falou com ele: Caim, o diabo está morto. Ele está esperando o momento certo para avançar. E o que aconteceu? Ele matou o próprio irmão. E ficou marcado como o primeiro assassino da face da terra. Ficou marcado como o primeiro homem a matar o próprio irmão da família. Ficou marcado. O primeiro homicídio, o primeiro assassinato na face da terra foi de quem? De irmão de Abel. Tudo isso, um preço. Tudo isso é um preço que Abel pagou por causa da desobediência. Abel e Eva pagaram um preço porque deu ouvido a Satanás. No mundo não tinha treva, era tudo bênção de Deus, mas eles abriu a porta e a treva, que é a natureza de Satanás, entrou aonde? Entrou no mundo. E com isso ele colocou o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. Ele agiu, a primeira coisa que ele fez um irmão matar o outro. É isso que o diabo faz. Ele não veio para te dar nada, ele veio para tirar aquilo que Deus te deu. E ele tirou de Eva e Adão. O direito que Deus deu, ele tirou. Mas por quê? Porque Eva e Adão, a Eva e também o Adão, eles simplesmente aceitaram a proposta de Satanás. Satanás vem com proposta para destruir a sua vida, amado. Satanás vem com proposta para destruir seu casamento, seu lar. Seu lar dividido fica mais fácil porque Satanás está avançado. Seus filhos ficam sem orientação, suas filhas. A esposa fica desorientada, o marido fica desorientado, a família fica desorientada, porque às vezes você, amados, tomou a decisão errada. Caim tomou a decisão errada e pagou um preço. Mas o amor de Deus, ele não tem fim. O amor de Deus, amado, não tem fim. Olha, o amor de Deus não tem fim. Está entendendo? Vamos lá em João 3,16 para a gente finalizar. João 3,16, vou finalizar. João 3,16. João, né? Aqui, João 3,16. Você vê como Deus, ele é de amor. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, nós fomos separados de Deus. Nós fomos separados de Deus. Nós vivíamos separados de Deus. Satanás estava dominando a nossa vida. Nós não vivíamos na luz. Nós vivíamos nas trevas, porque as trevas entrou no mundo. E quando as trevas entrou no mundo, nós passamos a viver nas trevas, dominadas por doença, por pecado, por coisas erradas, porque o diabo estava comandando o mundo. E nós, sendo da natureza, nosso sangue, corria o sangue do pecado de Adão na nossa vida. E por isso nós estávamos pagando um preço altíssimo por causa do pecado de Adão e Eva. Nós passamos a viver separados, ficamos longe de Deus. Naquele momento que o inimigo entrou através de Eva, através de Adão, ao mundo, entrou aonde existia luz, na vida deles, passou a viver trevas. A trevas levou o primeiro assassinato da terra. O inimigo teve espaço no mundo. Aonde Caim passava, ele era conhecido porque Deus deixou a marca dele. E ninguém podia tocar nele. Ele ia conviver com aquilo por muito tempo. Amados, nós estávamos nas trevas. Mas o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é grande. Deus, ele olhou
e olhou para nós, olhou para mim e olhou para você. Eu e você e vocês, nós fazíamos parte do mundo. E aqui diz aqui no versículo 16, ó. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui capítulo 3. Vamos ler aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o capítulo 3, o versículo 16. Do 3 ao 16. E Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, é necessário você nascer de novo. Saiu das trevas, é necessário nascer de novo. Continuando aqui. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porque porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quem não nasce da água e do Espírito de Deus, irmão, continua nas trevas. Continua nas trevas. Continua no erro. Por quê? Ela não nasce de novo. Ela nasceu um nascimento natural. Todo mundo nasceu. Mas aquele que não tem o Espírito, aquele que não aceita o Senhor Jesus Cristo e não desce as águas, e não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Não verá o reino de Deus, porque nele não há luz, e a luz é Jesus. Nele há treva, e as trevas não se combinam com a luz. Deus, Jesus disse: eu não tenho parte nenhuma das trevas. Deus não tem parte nenhuma. Então aquele que vive nas trevas não tem parte com Deus. E quem que vive nas trevas? Aquele que não dá ouvido à palavra de Deus. Aquele que não desce as águas. Aquele que não tem o Espírito de Deus. Ele está dizendo aqui. Aí continuando aqui. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário é nascer de novo. Eu já te falei que é necessário você nascer de novo. Tem gente que está na igreja e ainda não se batizou. Tem gente que ainda está na igreja há tanto tempo e ainda não se batizou, que ela acha que só estar na igreja já é o suficiente. Não. Aquele que não nascer das águas não verá o reino de Deus. Tem que descer as águas. Você desce as águas porque você aceitou Jesus no seu coração como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você desce as águas, e quando você desce as águas, você se curva diante da palavra de Deus. Você aceita os mandamentos da palavra de Deus, e a velha criatura que vivia nas trevas, ela vai ser lançada fora, e você nascerá de novo. Você será uma nova criatura. Continuando aqui. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel. Ele era sábio. Ele era sábio, ele não era qualquer um. E não sabes isso? Ele falou: você é mestre e não sabe disso? Como pode isso? Você não saber o que está escrito, que é necessário você descer as águas. Como você não sabe? É claro que não vai entrar de novo no ventre da mãe. Como pode isso, você sendo mestre e não entender? Tem pessoas que estão na igreja há tanto tempo, já ouviu tanta palavra, ela entende tantas coisas, mas não se curva em se batizar. Ela continua, ainda que ela ouve, sabe, muitas coisas da Bíblia, mas ela não sabe nada, porque ela não se batizou. E tem muitas pessoas nas igrejas que ainda não se batizou. Se você é uma dessas pessoas, se batize enquanto há tempo. Continuando aqui. Na verdade, versículo 11, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei
de coisas terrestres, e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Não vai crer. Eu estou na igreja e não está crendo que as palavras celestiais é da Bíblia. Não vai crer. Tanto é que não é batizado. Tem pessoas que estão esse tempo todo na igreja e não é batizado. Ainda não tomou a decisão, está em dúvida, está esperando Deus falar com ele. Mas Deus já falou. Deus já falou várias vezes que a pessoa que não quer aceitar. Infelizmente tem muitas pessoas assim. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele, não tem acepção de pessoas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não sofra os danos. Não sofra. Não pereça, não sofra os danos, as lutas. Mas, está aqui, ó. Mas tenha a vida eterna. E como você vai ter a vida eterna? É você aceitando o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aceitando Ele e descendo as águas. Por quê, pastor? Está escrito aqui, ó. Porque Deus me amou. E nós estávamos onde? No mundo. E nós éramos separados de Deus. Por que nós fomos separados de Deus? Por causa do pecado de Adão. O pecado correu na nossa vida. O pecado de Adão nos alcançou. O pecado de Adão fez com que nós fôssemos separados de Deus. Porque as trevas, Satanás entrou no mundo e começou a dominar. E nós passamos a viver debaixo da maldição dele, debaixo da escravidão de Satanás. Nós não vivíamos mais na luz, nós vivíamos nas trevas. Mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Então diz aqui, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ele te amou. Deus ele te amou, Deus ele me amou de tal maneira. Não foi de qualquer jeito, foi de tal maneira, foi uma coisa grande, foi paixão pelo mundo. Foi paixão pelo mundo, foi amor de Deus. Um amor de Deus, amor de pai, que quer bem para os seus filhos. Um amor de pai que viu o sofrimento dos filhos, sofrendo aquilo que Adão deixou entrar no mundo. E o mundo estava sofrendo. O amor de pai é cuidar dos filhos. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito. Diz aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus quer, que você crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus manifestando na sua vida. Ele tirou você do mundo que, infelizmente, por causa de Adão e Eva, nos colocou. Nós vivíamos debaixo do pecado. Nós vivíamos debaixo das mentiras de Satanás, nos enganando, tentando esconder de nós que existia um Deus poderoso. E hoje tem pessoas que ainda continuam sendo enganadas. Não quer conhecer esse Deus. Talvez pessoas da sua própria casa. Mas cabe você que Deus te levantou. Lutar por elas. Orar de joelho, que a sua família vai ficar de pé. Buscar, perseverar pelo seu filho. Não olha com os olhos porque seu filho está rebelde, está se envolvendo com outras pessoas. Seu filho é herança de Deus. Seus filhos são herança de Deus. E Deus, ele te deu a arma, que é a espada, a palavra dele, para que através da palavra você crê. E se tu crer, verás glórias de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo por ele da tua casa. Deus ele deu o unigênito dele, o filho dele, em favor de você, em favor de mim, em favor da sua casa. E nós éramos da onde? Nós fazíamos parte da onde? Deste mundo. E o Senhor deu a vida do filho dele por nós.
vivemos nesse mundo porque nós temos vida. Nós estamos vivos, por isso nós estamos nesse mundo de corrupção, de coisas erradas, aquelas coisas que eles querem colocar na nossa casa, a nossa goela dentro, eles querem colocar, e nós estamos no mundo porque estamos vivos. Mas coloca uma coisa no seu coração, amada. Coloca uma coisa no seu coração, amado. Você vive neste mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você pertence ao mundo de Deus. Jesus, ele disse, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Ele era o rei dos reis. Ele era o rei. Mas ele disse, meu reino não é daqui não. Esse meu reino não é daqui não. Um mundo corrupto, de sangues derramados. O meu reino não é esse. O meu reino é outro. Meu trono é outro. Esse mundo não te pertence. Você só está nele porque você está vivo. Glória a Deus por isso. Mas você tem que colocar no seu coração, esse mundo não é meu. Eu estou nele porque eu sou vivo. E quando você coloca no seu coração que você está nesse mundo porque está vivo, mas esse mundo não te pertence, é que você não está concordando com as coisas erradas. Você não faz as coisas erradas. Você faz o que é certo. Então você pode bater no seu coração e dizer, eu estou nesse mundo porque eu estou vivo, mas esse mundo não está em mim. Esse mundo não está em mim. O mundo de pecado, o mundo de prostituição, o mundo de mentira, o mundo de corrupção, esse mundo não está em mim. Eu só estou nele porque eu estou com vida. Mas ele não me pertence, esse mundo não é meu. O meu mundo é o reino de Deus. É os céus que está preparado para lá aonde eu vou. Mas para isso eu tenho que estar firme nas promessas de Deus, na palavra. Entender que Deus me amou de tal maneira, a ponto de entregar o seu próprio filho por mim e por você. Entrega a Deus também. Entrega a Deus tempo. Busca a Deus. Ora a Deus. Se envolva com Deus. Porque quando Deus ele disse para Isaac, não desça ao Egito, eu vou falar o que você vai fazer. Só vai fazer aquilo que eu te disser. Quando você obedece à ordem de Deus, amado. Quando você deixa para ouvir a Deus, quando ele fala, você vai fazer aquilo que eu disser. Você não vai sair dessa terra. Você vai para essa terra aqui, ó. Terra seca. Mas quando você obedece, vai para aquele lugar que Deus, ele te mandou. A terra não produz nada, a terra está seca. Mas se Deus mandou você ficar ali, porque é ali que Deus vai te prosperar. É ali que Deus vai te dar vitória. Amado, está escrito aqui, ó. Porque Deus enviou ao mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você viu? Deus enviou Jesus Cristo não para condenar, mas para livrar, para salvar o povo do mundo. Porque o povo estava, veja bem o que diz aqui, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, para que condenasse o mundo. Ele não veio para condenar ninguém, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, que significa para que todos fossem salvos por eles. Porque o mundo jaz no maligno. E ele estava comandando o mundo, fazendo das pessoas os seus bonecos. Boneco fazia da vida da pessoa o que eles queriam, o que o demônio queria. Usava aquele ali para mentir, usava aquele ali para se prostituir, causava doença, causava perturbação, loucura, enfermidade, manchas de sangue. Ele fazia o que ele queria. Mas Deus olhou com um olhar de misericórdia e amor grande, a ponto de dar o seu filho, um sofrimento grande, e foi pago um alto preço por você. Você está se esforçando para buscar Deus, minha amada? Você está se esforçando, meu irmão, para buscar a Deus? Ou você não tem tempo? Foi pago um alto preço por você, por mim. Isso significa que você tem um grande valor para Deus. Qual é o valor que você está dando para Deus? Qual é o valor que você está dando para a palavra? Como é que você era antes? Você se esforçava mais?
fazia com mais gosto as coisas do mundo? Fazia. Às vezes tem pessoas que no carnaval ficam a noite toda. Tem pessoas de idade, né? Desculpa falar isso, mas é verdade. Às vezes nas aulas, né, de carnaval de Baiana, fica a noite toda e fala que não se cansa. Mas quando está na igreja, não fica de pé 20 minutos. Diz que está cansado, está isso, a gente vê muito disso. Infelizmente, eu estou falando, não estou afrontando ninguém. É para que a gente caia na real. Aquilo que diz respeito a nós, ou aquilo que a gente está fazendo de errado, a gente faz com gosto, faz com satisfação no coração, faz aquilo com vontade. Não, vou fazer aquilo ali, vou fazer com vontade, vou fazer que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele pedia carta para perseguir os cristãos, ele ia com vontade, e prendia, e fazia aquilo mesmo com gosto, mas ele achava que estava fazendo certo. Você acha que está fazendo certo? Quando ele teve um encontro com Deus, quando ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu que ele estava fazendo estava errado. E aquele encontro mudou a vida dele. E ele disse, eu fazia muito naquela época, agora para Jesus eu vou fazer muito mais. E eu te pergunto, o que você está fazendo para Jesus? Naquela época você fazia muito para os espíritos, né? Para a sua vida própria, trabalhava em 2, 3 empregos. Mas e agora? O que você faz para Jesus? O apóstolo Paulo fez, e um dos maiores pregadores da Bíblia. Muito usado por Deus. E Deus também quer usar você. Mas para isso é necessário você crer. Para isso é necessário você entender que Deus, ele amou você, amou o mundo. Que Deus enviou o Filho dele, o Filho Jesus, e foi pago um alto preço. Alto preço significa que você tem grande valor, eu tenho grande valor para Deus. Você não vai pagar um alto valor por algo que não tem valor nenhum. Você não vai pagar um alto preço por um objeto para sua casa que não é bonito, que não tem valor nenhum. Você não vai dar um dinheiro grande para o ventilador quebrado. Você não vai dar 100 reais para o ventilador quebrado. Ele precisa ser consertado. E quem conserta é Jesus Cristo da sua vida. Jesus consertou a vida de Paulo. Jesus consertou a vida de Pedro. Jesus consertou a vida de Zaqueu. Jesus, ele conserta a sua vida. Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Deus amou o mundo. Você era do mundo, eu era do mundo. Ele me amou e ele te amou, entregando o seu próprio corpo, entregando a sua vida. Ele morreu a nossa morte. Jesus morreu a nossa morte, minha irmã. Jesus morreu a nossa morte, meu irmão. Eu e você e todos que estão me assistindo, vamos viver a vida de Cristo. Ele morreu a nossa morte, ressuscitou o terceiro dia, e nós o ressuscitamos juntamente com ele. Ele morreu a nossa morte, vamos viver a vida de Cristo, uma vida abençoada, uma vida de prosperidade, uma vida de amor, uma vida de fidelidade, uma vida de milagres, uma vida de bênçãos na nossa vida e da nossa família. Vamos fazer da nossa família, porque quando você busca Deus, Deus faz da sua família a família dele. Deus, ele faz da sua casa a casa dele. Deus opera grandemente, poderosamente. Vamos fazer isso. Então ele diz aqui, ó, quem crê nele não é condenado. Quem crê em Cristo não é condenado. Mas quem crê nele não é condenado. Quem não crê, diz aqui, ó, quem não crê nele é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está. Quem não crê não é condenado, mas já está condenado, porque não crê na palavra. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, não é condenado, já está condenado, porque não crê na palavra. Quem não crê na palavra
não faz a vontade de Deus. Então eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, meu irmão, eu digo a todos vocês que me assistem, entrega a sua vida para Jesus. Você não vai perder, você vai ganhar. Se você não entrega a sua vida para Jesus, você não vai perder, já está perdendo, como diz aqui. Diz aqui, ó, quem crê nele não é condenado. Né? Eu li errado aqui. Quem crê nele não é condenado. Quem crê não é condenado. Porque quem crê faz o que Deus está mandando. Isaac creu na palavra do Senhor. E o Senhor abençoou ele. Então volta atrás que eu li errado, estou lendo correto agora, que já está escurecendo aqui. Então diz aqui, ó, quem crê nele não é condenado. Quem crê na palavra não é condenado. Agora, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Ele diz aqui, ó, quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por você não crer, por a pessoa não crer, ela já está condenada. Porque não crê no unigênito Filho de Deus, que veio ao mundo, habitou aqui no mundo, sofreu as minhas mortes, a minha doença, a minha enfermidade, a minha miséria, a minha dor, o meu sofrimento. Ele sofreu tudo no corpo dele, carregou no corpo dele as doenças, ele se enfermou no nosso lugar, no meu lugar. Ele se fez pecador, ele não era pecador, ele era santo e ele é santo, mas ele se fez enfermo, ele se fez pecador, tirando o pecado do mundo e sofreu as nossas dores. Glória a Deus, aleluia. Amado, esse é o Filho unigênito que morreu no seu lugar, no meu lugar. Mas aquele que não crê, aquele que crê não será condenado. Mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Creia no poder de Deus, creia na palavra do Senhor. Está escrito aqui, João, capítulo 3,16. Ele deu a vida dele ao mundo para nos tirar das trevas. Treva representa Satanás, que não deixa você enxergar nada, nem de dia e nem de noite. Mas a luz é Jesus Cristo, que abre o caminho, abre a sua vida e te dá vitória. Amado, Deus o abençoe. Deus abençoe a sua vida. Chegamos ao final e eu espero que esta palavra fique no seu coração. Eu espero que você faça uma reflexão da sua vida e veja o que foi feito da sua vida e o que será. A gente não cai agora, a gente cai lá na frente. Não caia lá na frente. Se reconcilie com Deus, porque Jesus Cristo ele veio e nos fez reconciliar novamente com Deus. E quando você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você se reconcilia de Deus. Você desce as águas, você se batiza, você deixa de ser uma criatura e passa a ser filho de Deus. E como bênção de Deus, você passa a ser parte da família de Deus. Olha, eu faço parte da família de Deus. E você, faça parte da família de Deus, aceitando Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Desce as águas, se batiza, creia que você não será condenado, porque Deus é contigo. Deus não te deixará e nem te abandonará. Amados, chegamos ao final. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Fique com Deus, um forte abraço, boa tarde a todos, em nome de Jesus Cristo. Tchau.